Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia, e esse é mais um vídeo que a gente bate um papo sobre um tema impactante com relação a Day Trade, e hoje eu vou revelar o segredo que todo mundo me pergunta, a pergunta mais feita aqui nos comentários dos vídeos que eu posto, o meu gerenciamento de risco. Finalmente chegou o dia que você vai saber o grande segredo, o meu gerenciamento de risco. Então eu vou pedir para você, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, porque esse conteúdo vai ser muito massa. E vamos lá, gente. Bom, eu já falei diversas vezes aqui, eu acho que vocês não perceberam, eu nunca mergulhei a fundo, mas agora eu vou falar para vocês novamente. O meu gerenciamento de risco é 13 vezes a minha meta do dia. Exatamente isso. Nada mais, nada menos e nenhum segredo fora disso. Salvo, de repente, eu estou num trade que chega até o final do dia, não bateu as 13 vezes até a meta do dia, e eu continuo no trade, eu tenho que zerar a mão, porque o tempo já me fez zerar a mão, senão eu vou ter que pagar multa para a corretora. E já aconteceu, tá? O único loss que eu levei nesse canal, infelizmente, no momento, foi realmente desse. Eu entrei numa operação, que eu entrei errado, o mercado veio contra, não bateu as 13 vezes a meta, eu continuei no trade, e aí eu tive que estopar aquele trade. Aí você fala, Adriano, mas 13 vezes, ou seja, você faz 13 contas para um resultado positivo? Cara, essa conta não vai fechar nunca. Tá tudo errado. Você vai perder no mercado financeiro, você vai terminar no loss, você vai quebrar. Gente, isso é baseado em dados. E eu falei aqui, tem um vídeo no canal que fala banco de dados do Day Trader. Eu abri o meu relatório, não só um, os meus relatórios de trade, de todos os trades que eu faço. E lá eu mostrei, eu tive que pagar caro para saber qual era o meu limite de stop loss a se tomar no tipo de operação que eu faço usando o setup super tendência. E aí ao longo do tempo, depois de tanto testar e tanto estressar e tanto deixar o mercado ir contra sem ter limite, sem ter gerenciamento de risco, justamente para descobrir o gerenciamento de risco, porque eu precisava ter massa crítica, eu estava literalmente na tentativa e erro, e depois de ao longo de 3 anos operando no mercado financeiro, eu descobri que quando passava das 13 vezes a minha meta, o mercado já não voltava mais. Acontecia em raras exceções, mas eu tinha ali 70% das vezes que o mercado ia e não voltava, e aí era um loss muito grande. Então era melhor assumir as 13 vezes de meta. Só que tem um porém. Para elas acontecerem, para acontecer 13 vezes a meta contra, demora muito, são muitos dias, muitos gains que eu acumulo. Então já passou de 13 vezes que eu bati a meta do dia. 14, 20, 30, 50 vezes, e aí vem um dia de loss, e aí vem 13 vezes a meta. Exatamente desse jeito, gente. Então, depois de ter analisado e trazido dados, eu cheguei a essa informação. Eu me baseei em dados, tá? Eu me baseei em efeito estatístico para saber o número que eu precisava fazer. Só que as 13 vezes meta não é o grande segredo, tá? Apesar de eu ter falado para vocês várias vezes e o pessoal me perguntar, eu vim trazer essa informação para vocês aqui, o grande segredo que eu digo para vocês o tempo todo é, eu opero uma única estratégia. Não é só uma estratégia, não é só um setup, não é só o setup super tendência. Você saber o setup super tendência, você saber usar o preço médio, você saber usar o gerenciamento de risco, isso vai empilhando conhecimento em cima de conhecimento e me tornando cada vez mais habilidoso, cada vez mais fora de série em cima dessa estratégia. Uma estratégia que eu literalmente estressei ao máximo ela, que eu já opero ela há 4, 5 anos seguidos. Então eu conheço ela de cabo a rabo, eu sei o que vai acontecer com relação à estratégia. Eu não faço ideia do que o mercado vai fazer. Eu não faço ideia do que vai acontecer no próximo candle. Eu não faço ideia do que vai acontecer no próximo movimento ou o que a próxima notícia vai fazer o mercado se mover. Mas eu sei o que a minha estratégia me traz. Aí você fala, Adriano, mas saber da sua estratégia, o que ela vai te trazer o resultado, não é saber do mercado? Não. Saber da minha estratégia é literalmente operar uma única estratégia incansavelmente. É ver outras estratégias acontecendo e ter consciência de não entrar naquele trade. Acho que isso é o mais difícil, gente. A consciência de não entrar no trade. Então o segredo não está no gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é simples. São 13 vezes a meta do dia. Então eu vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês, apesar de eu já ter certeza que vocês entenderam, mas para ilustrar. Se eu quero ganhar R$100 no dia, eu aceito perder R$1.300. Se o mercado vir contra R$1.300, eu estopo a operação. E aí eu saio da operação e acabou a operação. A grande questão é, o mercado dificilmente vem contra 13 vezes a minha meta, em cima da estratégia do setup super tendência. Eu não vou colocar essa estratégia de gerenciamento de risco em cima de um outro setup. Em cima, por exemplo, de um setup que um amigo do canal me comentou esses dias, o setup da primeira hora, ou setups da média móvel de 9. Eu não sei qual vai ser a resposta desse setup. Eu não sei qual vai ser o gerenciamento de risco desse setup. Eu não sei. Eu sei o gerenciamento de risco do processo que eu uso. Esse é a grande X da questão. É um processo.
não é só o gerenciamento de risco, não é só a análise gráfica, não é só a parte psicológica. E eu vou esmiuçar aqui, apesar de já ter falado e o nome desse vídeo ser o meu gerenciamento de risco, e o meu gerenciamento de risco é só isso, é só 13 vezes a meta. Apesar de ter falado disso, eu vou explorar um pouco mais e trazer outras questões aqui para vocês entenderem como é que funciona todo o mecanismo. Imagina uma caixa de engrenagem. Eu coloco de um lado o trade que eu inicio, sai do outro lado o trade que finaliza. E no final do mês, esse volume de vezes que eu coloquei de um lado o trade que eu inicio, que saí do outro lado o trade que eu termino, deu em lucro, não só um, mas diversos meses. Para você que está aqui acompanhando o canal faz tempo, e para você que maratonou a playlist Arriscando a Própria Pele, que lá contém todos os meus day trades na conta real, com dinheiro de verdade, no melhor estilo skin the game, e lá mostra para vocês o caminho para fazer 5 de 1, 5 dígitos num único mês, ou seja, mais de 10 mil reais num único mês, e repetir isso todo mês, porque uma vez que você fez, não tem como desfazer, e você aprende o caminho e repete o caminho. É isso, uma vez que você entende isso, funciona. E como funciona essa caixa de engrenagem? Eu vou esmiuçar ela aqui um pouco para vocês. Primeiro, eu me baseio em análise técnica clássica, eu me baseio em gráfico, eu me baseio em price action, em movimento do preço. E aí eu analiso o movimento do preço. Segundo, eu uso o meu setup, o setup que encaixa e que eu já estudei, que eu já apliquei, que eu entendo todas as nuances dele. O setup super tendência. Terceiro, tá? Eu uso o meu gerenciamento de risco uma vez que eu entrei na operação. Eu sei que aquela operação ou vai perder 13 vezes a meta, ou ela vai bater a meta, ou eu vou sair no 0 a 0. Você fala, Adriano, mas tudo bem, é bem óbvio, ou você perde ou você ganha, ou você sai no 0 a 0. Sim, gente, mas a chance de bater 13 vezes a meta, uma vez que eu aplico a estratégia, é muito rara de acontecer. É só você assistir a playlist Arriscando a Própria Pele, onde eu opero com o meu capital de verdade, com o meu dinheiro de verdade no mercado financeiro. Você vai ver isso acontecendo. Não tem outra coisa ali além disso. É só o setup super tendência sendo repetido infinitas vezes, sendo aplicado infinitas vezes, sendo realizado e feito infinitas vezes. Todos os dias. Você acha que eu não vejo outros setups acontecendo no mercado financeiro? E você acha que eu não tenho vontade, não é uma tentação? Você está ali, de repente você vê um setup da média de 9, aí você vê Inside Bar, aí você vê One Punch Man, aí você vê diversos setups acontecendo. Aí você fala, pô, dá vontade. Pô, aquele outro cara falou desse setup, será que vai dar certo? Aí um dia dá certo o setup. Sim, dá, é verdade. Outro dia dá certo o setup. Sim, dá, é verdade. E num terceiro, num quarto dia, até que o quinto começa a dar errado. E aí o quinto dá errado, o sexto dá errado, o sétimo dá errado, o oitavo dia dá errado, e aí você começa a ficar negativo, entra num vórtice, entra numa baixa de moral grande, perde a confiança, e aí você vai operar sem confiança, é pior. Esses dias um amigo do canal mandou lá no meu Instagram uma mensagem no direct falando pra mim, Adriano, cara, eu não sei mais, pra mim nenhum setup funciona, nenhum setup tá encaixando, eu não sei o que fazer, cara, preciso de um gerenciamento de risco, de um plano. E eu falei, o plano é um só. Adote uma única estratégia. Siga aquela estratégia, estresse aquela estratégia, teste aquela estratégia até o fim, entenda as nuances daquela estratégia. E você vai conseguir entender os parâmetros, os limites e estipular o que você precisa estipular para ser lucrativo. E se você não tiver uma estratégia, não tiver nenhuma estratégia para você adotar, dá uma olhada na playlist Arriscando a Própria Pele, maratona ela 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes se for necessário. Mas entende ali, é uma única estratégia sendo aplicada. Eu tenho a tentação de executar outras estratégias, eu não vou mentir. Acontece ali no momento que eu vejo uma pressão de mercado, de repente, uma estratégia contra a tendência, vai dar certo e dá certo. Só que uma vez que eu fiz isso, eu já perdi a visão em cima da minha estratégia, estou aplicando outra coisa. Eu não sei qual é o limite ali, eu não posso colocar o preço médio ali. E aí muita gente vem falar, Adriano, mas o preço médio, você vai quebrar muita gente vai quebrar. Você vai quebrar, preço médio quebra. Sim, gente. Se você aplicar o preço médio, sem conhecer a estratégia, sem saber os limites, sem ter testado ele, fato, você vai aplicar ele errado. Agora, se você adiciona o preço médio como uma receita de um processo, aí ele vai dar certo. Então o segredo, o que é virtuoso, não é o gerenciamento de risco pelo gerenciamento de risco. O segredo que traz o day trade virtuoso, o day trade lucrativo, que é uma coisa que é difícil pôr na cabeça do pessoal. Eu não quero ser assertivo, eu quero ser lucrativo. O day trade para mim não é o meu objetivo. O meu objetivo é o lucro no final da operação. O meu objetivo é o dinheiro que o day trade vai me trazer. O day trade é o veículo para eu chegar lá. E quando você entende isso, você fala, bom, o que eu preciso para chegar lá? O day trade como veículo e uma única estratégia bem aplicada. Uma única estratégia bem aplicada vai me levar lá.
Ah, e se o mercado vir contra? E se eu errar a entrada? E se acontecer alguma coisa de errado? E se vir uma notícia ruim? E se de repente é um payroll, é uma reunião de Federal Reserve que eu esqueci, entrei errado? Ou vem uma notícia fora que eu não consegui mapear, que aconteceu, que eu não entendi, e vem contra? 13 vezes a meta salva o meu dinheiro. 13 vezes a meta é o seguro que eu faço. Você quer uma analogia bem simples? Eu vou dar uma analogia bem simples aqui para você, tá? Pra gente literalmente fechar esse raciocínio. Você comprou o teu carro, e não importa quanto o teu carro custa. Você vai lá todo ano e faz o seguro do teu carro, ou da tua moto. Aí você faz seguro. O seguro custa caro. Um seguro de um carro está em torno de quê? 2, 3, 4 mil. Aí você vai lá e paga 4 mil no seguro do seu carro. E aí chega no final do ano, o seu carro não acontece nada com ele, não é roubado, você não bate, você não arranha, e você pensa, ufa, graças a Deus, não aconteceu nada, meu carro está aqui. E no outro ano você faz mais um seguro de 4 mil. E no próximo de 4 de novo, e no próximo de 4, e passam-se 10, 20 anos, você está fazendo seguro todo ano. Porque se acontecer, você está assegurado, você tem todo aquele dinheiro de volta. O gerenciamento de risco de 13 vezes a meta é o seguro do meu day trade. Aí você fala, você vai ter o seu dinheiro de volta? Eu tenho certeza que eu vou continuar operando e que eu vou continuar tendo lucratividade e que as operações vão continuar batendo na meta ou indo no 0 a 0 e que eu vou recuperar aquele loss e que eu vou para frente e vou ter vários dias de gain e vou terminar positivo. Porque eu estressei essa estratégia. Então entenda, o meu gerenciamento de risco são 13 vezes a minha meta. Eu uso o preço médio, sim, dentro da minha estratégia, do programa que eu estabeleci de day trade para conseguir trazer o resultado que eu quero. Não utilize o preço médio em estratégia que você não conhece, em estratégia que você não aplicou, em estratégia que você não domina. A chance de dar errado. De dar certo 1, 2, 3 dias, mas aí vem o dia que dá errado e você não sabe o limite. Não faça isso. E você tem que entender que o gerenciamento de risco é uma questão pontual de cada estratégia. Da minha estratégia é essa. Eu não sei qual estratégia você está usando. Eu não posso falar para você usar o meu gerenciamento de risco. Entenda a estratégia que você está usando e use o seu gerenciamento de risco. E se você quiser usar o meu gerenciamento de risco, fala, Adriano, eu quero usar o seu. O seu está dando certo, eu estou vendo. Então você maratona a playlist e arrisca na própria pele. Então você entende o setup super tendência. Então você entende o programa de day trade que eu coloco aqui. Você entende como funciona e você aplica. Aí sim, você vai ser virtuoso. Entenda isso. Você vai conseguir atingir a lucratividade e a consistência no day trade. Bom, pessoal, entreguei aqui o que todo mundo pedia, apesar de já ter falado várias vezes para vocês sobre o meu gerenciamento de risco. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Vou pedir para vocês de novo, dê seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, porque esse é um conteúdo importante para chegar a muita gente. Se você chegou até aqui, dê o like, é muito importante para que esse conteúdo seja espalhado por aí e o pessoal entenda o gerenciamento de risco como ele deve ser entendido. Do mais, como eu sempre digo aqui no final dos vídeos, até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.